Bem, o tema, né? O pessoal pode estar achando um pouco estranho, né? Visto que a página é focada em homeopatia clássica, né? Não focada, mas é a principal enfoque, né? Também o canal no YouTube também tem um certo enfoque para a homeopatia mais clássica. Ou seja, né, aí a gente vai um pouco mais para a questão do unicismo, né, nos voltamos um pouco assim para o unicismo, por nada, tá? Se puder acompanhar a live aí com a gente, vai ser um prazer, viu? É, então, algumas pessoas podem estar estranhando, né? Porque, mas problemas no unicismo, né? Ainda mais no Brasil, por quê? O que acontece? O que tem de errado? Né? Você vai falar mal do unicismo, vai falar mal da homeopatia mais clássica e tal. Sim, aqui a, uma coisa que aqui, para quem já me acompanha há um tempo, sabe que a gente não passa a mão, né, em ninguém, nem em grupo tal ou grupo tal. Então, independentemente do homeopata, do que você segue ou não, se existe problema ali, se existe coisas que estão empacando a homeopatia ali naquele grupo, ou ali naquele tipo de escola, a gente vai apontar e a gente vai conversar e vai discutir essas questões. Né? Não é porque a página é mais voltada à homeopatia clássica que a gente não vai falar mal dos unicistas ou que a gente não vai. E também não é muito falar mal, é uma questão que eu vou tentar descrever o que eu vejo no unicismo brasileiro, tá? E aí lembrando, né, que assim, é a minha visão, tá? É a minha opinião. Então, se você tipo quiser realmente cagar para minha opinião, não me importa, assim, está no seu direito, que realmente é a minha opinião, não estou pedindo para que você acredite no que eu falo, mas é a minha opinião embasada no cenário que eu vivo, da minha região, da minha especialização, dos profissionais que eu conheço, que eu já conheci, que eu já tenho amizade. Então, se falar assim, mas dependendo do que eu falar, alguém pode pensar, mas lá na minha região, lá na minha escola, lá na minha especialização, lá no profissional fulano de tal, eu sei, eu entendo, só que isso é o cenário que você vive. O cenário que eu vivo, eu pude tirar as opiniões que eu vou colocar aqui agora. E que nem eu falei, se você falar, não tá certo, não tem nada a ver, beleza, isso aqui como eu disse, é a minha opinião embasada nesse cenário que eu estou inserido aqui da minha região e do que depois de 6 anos nesse mundo da homeopatia eu pude ir percebendo no nosso país. Então, sem mais nem menos, vamos iniciar com algumas das maiores e mais célebres, né, críticas que os unicistas recebem. Bem, geralmente quando você encontra uma pessoa que não pratica o unicismo, né, pratica algum outro tipo de escola, talvez mais assim pluralista, da escola francesa, geralmente você vai escutar que os unicistas eles são presos em algo, né? São presos naquela coisa, enrijecidos naquele jeito único de se fazer homeopatia. Sendo assim, eles não conseguem avançar, eles não conseguem acompanhar as novas técnicas, as novas ciências modernas e não. Acho que voltou. Tá, voltou. Alguém me diz aí se está tudo certo, porque parece que deu um pequeno pause aqui, não sei porquê, mas está aí. Bem, parece que voltamos.
Acho que voltou tudo certo. Então, beleza. Bem, vamos continuar. Então, as críticas que geralmente o pessoal unicista recebe. Então, que são pessoas que são presas em algo, né, que são enrijecidas num método e que não se abrem a um novo tipo de método, a algo mais maleável, a algo mais que seja um pouco mais simples e que não dê tanto trabalho e que possa ser utilizado de maneira mais ampla, né? E, bem, essa basicamente é a crítica maior, mais abrangente que a gente vê por aí. E geralmente a gente encontra também muitas pessoas que falam: eles são pessoas enrijecidas, são pessoas que não aceitam o que a gente faz, né? A gente aceita o que eles fazem. Já o que a gente faz, eles chamam a gente de pessoas que não fazem homeopatia, de pessoas hereges, de pessoas que estão fora do ramo da homeopatia, que estão fazendo tudo errado. Então eles não querem aceitar os outros tipos de homeopatia, as outras escolas homeopáticas. É um outro tipo de crítica que a gente escuta. E aí, em relação ao quentismo, né, muitas críticas também. A escola, né, segue mais quente, né? Muitas críticas também por conta dessas questões e por conta das questões filosóficas do Kant também. Muitas vezes também alguns profissionais mais clássicos, mais, né, voltados ao unicismo, muitas vezes recebem críticas também de serem pessoas que vão para um lado mais místico, talvez, que vão para um lado mais de ilusão. Então a gente pode recordar, por exemplo, no âmbito da farmácia, né, aquele tipo de coisa de que você não pode fazer com máquina, que você não pode fazer o remédio por máquina, você tem que fazer sempre com o braço lá, a dinamização, porque senão não vai dar certo, senão vai alterar alguma coisa e o remédio não vai funcionar. Então, geralmente são essas as críticas que a gente vê mais e que são mais voltadas a esse pessoal mais clássico, ao pessoal unicista que a gente encontra por aí. Bem, tá. Porém, essas críticas, elas vestem, né, perfeitamente certos tipos de profissionais unicistas que tem por aí. Né? De fato, existem profissionais que vão aplicar o unicismo e que realmente são pessoas que não vão mudar nunca, são pessoas que mesmo às vezes ali a prática dele estando errado, não tendo sucesso, ele não vai aceitar outros tipos de homeopatia, ele não vai aceitar uma forma nova de enxergar a homeopatia. De fato, existem pessoas assim que fazem o unicismo. De fato, muitas pessoas que seguem Kant caem em algumas das maluquices filosóficas / religiosas do Kant, tá? Isso também existe. Fazer o quê? Então, realmente, nesses pontos citados, né, realmente a gente encontra que muitos profissionais, alguns dos profissionais que estão fazendo o unicismo, eles se encontram de fato nesses pontos. Né? Agora, por que criticá-los? Né? Por que falar desses pontos? Por que as pessoas muitas vezes levantam esses pontos como críticas aos unicistas? Realmente porque no Brasil, eu infelizmente não conheço pessoalmente tantos profissionais unicistas no nosso país, médicos unicistas no nosso país, por exemplo. Pessoalmente eu não conheço muitos, tá? Agora eu conheço uma quantidade bem maior de médicos que vão para a escola francesa, que atuam na escola francesa. Eu creio que o número de escolas homeopáticas que vão um pouco mais para o lado da homeopatia francesa seja maior, talvez, não sei, é o que eu acho. Então, no Brasil, se a gente pegar
de uma maneira geral, o unicismo ele realmente teve uma queda drástica, grande. Ah, mas na minha região, tudo bem, que nem eu falei no começo da live. Pode ser que aí na sua região, pode ser que aí na sua escola homeopática, na sua especialização, não sei, tenha mais unicistas, tenha mais pessoas que praticam a homeopatia mais clássica. Ótimo, beleza. Tô falando do meu cenário. Aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a cidade grande que está do lado aqui de Pompeia, que é Marília. Tá? Marília, se tem um ou dois unicistas entre uma quantidade aí de, sei lá, 15 ou 20 médicos homeopatas. O resto são todos aí da homeopatia francesa, que praticam mais a homeopatia francesa. A homeopatia pluralista, né? Agora, em relação aos farmacêuticos, por exemplo, são muito mais. Né? Os farmacêuticos eles têm essa propensão muito maior de ir para a homeopatia francesa, porque realmente, de fato, ela oferece uma gama de ferramentas que possibilitam uma maior ação por parte dele na farmácia, né, com a homeopatia. Então já era algo. Voltamos. Tá todo mundo aí ainda? Ninguém morreu? Acho que não, né? Parece que tá tudo certo. Thaís falou que tá sem áudio. O áudio já voltou. Alô, tá dando para escutar? Se alguém estiver me ouvindo bem, por favor, coloque aí nos comentários. Alô, alguém está me ouvindo? Alguém poderia colocar aí se o som está legal, se a imagem está boa? Porque deu um pause agora novamente e não sei como é que ficou agora. Ah, que bom. Então, vamos continuar. Então, voltando novamente, o unicismo no Brasil ele teve uma queda, ele está tendo uma queda, né, muito grande, por conta dessas questões. Mas como eu falei, qual o porquê exatamente que essas questões estão sendo levantadas, né? Por que, por exemplo, as pessoas falam assim, aquele médico tal, ele não muda o jeito dele, ele não para de pensar naquilo lá, ele não para de fazer aquele método lá. Tá, mas por que isso? Né? Por que algumas pessoas levantam e falam isso daquele médico ou daquele outro médico que praticam o unicismo? Exatamente pelo fato do unicismo no Brasil, pelo que eu vejo e que muitas pessoas veem também, não esteja indo muito bem, não esteja indo de maneira legal. O que eu quero dizer com isso? Os pacientes vão deixando cada vez mais os médicos unicistas para se tratarem com os médicos da escola francesa, para outros médicos. Os unicistas têm perdido mais pacientes, têm muitas vezes afastado pacientes, afastado pessoas da homeopatia, de certo modo pelas suas maneiras mais rígidas, mais presas, né, ao método. E com isso gerando essas críticas. Então o unicismo no nosso país ele realmente decaiu muito por não mostrar resultados. Então o unicismo no Brasil ele tem dado tem andado de perna um pouco bamba assim, porque realmente
se você não mostra resultado, se você não coloca resultado, se você não gera resultado, não adianta você virar para o paciente e falar, olha, espera um pouco mais que daqui a pouco dá certo. Olha, espera um pouco mais que daqui a pouco a gente consegue encaixar o remédio certo. Olha, essa gravação eu sei que está difícil, mas aguenta aí, daqui a pouco a gente pega o remédio correto, daqui a pouco passa, daqui a pouco... E essas coisas, né? Então, tem ficado difícil para o unicismo brasileiro se manter, com muitos médicos unicistas que continuam a não gerar tantos resultados bons, continuam a não gerar resultados positivos e vai ficando nisso. Então os pacientes vão saindo e falam, eu não fiquei muito tempo lá, não melhorou, o remédio não funcionou, ele não queria fazer de outro jeito, ele não queria me dar nenhuma fórmula para tirar meus sintomas, né? Eu não queria ser curado, eu queria só que melhorasse o meu estado e tudo mais. E quem consegue melhor fazer isso? É a homeopatia francesa, né? Isso a gente tem que ser assim claro, tá? A gente tem que ser bem assim aberto para falar sobre isso, porque realmente é o que tem acontecido, né? E são exatamente essas críticas que a gente encontra por parte de muitos profissionais da homeopatia francesa. Isso quer dizer que no Brasil não existam médicos unicistas bons? Obviamente que não. Obviamente que no Brasil existem médicos unicistas que fazem muito sucesso. Como eu mostrei há umas semanas atrás, aqueles livrinhos, né, do pediatra, do doutor... Dr. Rezende, que é bem conhecido, né? Esses dois livros dele que vão mostrar os casos clínicos dele. Ele trabalha com repertório, ele é unicista, e é um médico extremamente famoso, extremamente bem conceituado. Eu já tive a oportunidade de estar com ele num curso que a gente fez, só que são em poucos, né? São poucos médicos unicistas hoje no Brasil que vão mostrar de fato um trabalho que realmente dê muitos resultados, né? Então tem esse livro aqui dele, é muito bom, realmente ele mostra vários e vários casos dele, né, utilizando o repertório, utilizando medicamento único. Então recomendo muito, tá? Tem esse, tem um outro, se eu não me engano, eu acho que esse aqui é a nova edição. Tá, então o unicismo tem um pequeno problema no Brasil. Beleza, a gente concorda com isso, a gente pode ver isso, mas então é o unicismo que tem um problema? Seria então o problema o unicismo em si? É esse, acho que, o ponto que a gente tem que tocar. Porque como o tema da live está aí, a questão né, o Brasil, eu coloquei, os problemas do unicismo brasileiro. Então, o problema é o unicismo ou o que está acontecendo no nosso país? Porque, e aí agora, eu quero colocar algumas questões acerca principalmente do método unicista e que, se não empregado de maneira extremamente correta por quem pratica o unicismo, isso vai gerar facilmente erros que vão gerar um tratamento completamente falho. Então, vamos pegar a questão, por exemplo, do repertório e do repertório eletrônico, né, que é o que é mais utilizado hoje em dia. Eu não sei se tem gente aí que não sabe o que é, mas o repertório basicamente
tem livro, né, mas eu tenho eletrônico também. O repertório basicamente seria, não sei se está dando para ver. Então, para quem não sabe, o repertório é basicamente isso daqui. Você vai por rúbricas, né? Então tá aqui, eu vou escolher lá um sintoma, prurido, coceira. E aí então eu coloco lá prurido, coceira, face, mãos, couro cabeludo. E aí aparece um remédio. O repertório é isso. Você joga um sintoma, escolhe um lugar lá, acha essa rúbrica, né, esse sintoma, e ele vai te dar quais remédios apresentam aquilo. É básico. É mais para te indicar o que olhar, é mais para te indicar qual a direção que você vai seguir. Ele é uma ferramenta ótima, ele é uma ferramenta muito boa, ele é uma ferramenta realmente que ajuda demais, porém é uma ferramenta, como eu disse, que se usada de maneira minimamente errada, ele vai ferrar totalmente, completamente o caso inteiro. Aí tá. Então a gente tem que usar o repertório de maneira correta. Beleza. E aí que está o grande problema. Qual é a maneira correta de usar o repertório? Porque vamos colocar alguma das dificuldades aqui para se utilizar o repertório. Primeira coisa que eu pessoalmente acho muito difícil em relação ao repertório é você olhar o paciente, olhar o que ele está falando, né, escutar o que ele está falando, vê-lo e falar assim: isso que ele está falando ou isso que eu estou vendo, traduz-se por este sintoma aqui que tem no repertório. Se traduz por essa rúbrica. Eu acho que isso é uma das primeiras coisas que são bem difíceis, bem complicadas, porque a pessoa falou aquilo daquele modo, a pessoa contou essa história, a pessoa contou aquele episódio. Tá, como que eu traduzo isso? Por exemplo, a questão da disposição do paciente. Então ele contou um episódio de uma coisa que aconteceu com ele, que ele ficou doente depois daquilo. Como é que você traduz aquela disposição que ele tem? Como é que você traduz aquilo que ele sofreu? Como é que você fala, entendi, ele só sofreu isso, ele só ficou doente depois daquilo, que ele tem uma disposição assim. Então você precisa traduzir isso do modo correto, acertar de fato que a disposição dele é aquela, jogar aquilo no repertório como uma rúbrica, traduzir aquilo para uma rúbrica e jogar no repertório, para ver o que vai dar. Esse eu acho que primeiramente é um problema grave, é uma dificuldade que eu pelo menos acho muito difícil isso. Então geralmente quando eu vou usar o repertório eu coloco coisas que são assim, que você vê mesmo que não tem certeza, não tem maneira de você errar. Então, por exemplo, questões termais, por exemplo. A pessoa fala, eu sou muito calorenta. Então tá, então, aí a gente usa. Por quê? Porque eu tenho realmente esse medo de não conseguir traduzir de modo correto que o paciente me coloca. E traduzir isso para uma rúbrica. Tá? Eu acho que isso é bem difícil. Isso requer um estudo das rúbricas repertoriais muito grande. Bem, o que eu reconheço que eu não tenho ainda. Tá? Então, esse é um dos problemas que eu acho que faz com que os unicistas errem muito o simílimo. Errem muito o medicamento correto. Tá, mas eu acho que esse não é o principal. Mas então, o que seria a principal questão? Algumas pessoas, alguns profissionais, já que estão na área da homeopatia, eles vão falar o seguinte, que o unicismo ele tem que pegar todos os sintomas. Ele tem que entrar ali no paciente e falar, não, eu tenho que pegar isso, eu tenho que pegar aquilo, eu tenho que pegar tudo que o paciente está me mostrando. A questão física, a questão local, a questão
né, o sintoma geral, o sintoma mental, emocional, a disposição do paciente e por aí vai. Então, eu preciso pegar todos os sintomas, eu preciso pegar tudo, eu preciso me enfiar em tudo. Eu já escutei realmente muitas pessoas falando, não, o unicismo é isso. A gente tem que ir pegar tudo, eu tenho que pegar sempre, 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 eu tenho que pegar um sintoma mental, sempre, sempre, sempre tem que pegar o psiquismo, sempre, sempre, sempre eu preciso pegar aquilo aqui. Tá. Tudo bem. Pode ser que realmente uma linha unicista pense assim e, e vá assim. E eu creio que seja a maioria dos unicistas que vão por esse caminho. Qual é o problema desse caminho? Todos os sintomas que você vai pegar. Então, o paciente está aqui na minha frente, eu vou pegar tudo. Todas as modalidades de sintomas, eu vou recolher cada uma delas, eu vou em cada lugar, eu vou pegar um sintoma lá. Ótimo. Como você vai saber qual sintoma é do paciente ou não? Depois que eu comecei a fazer os cursos do pessoal da Right Homeopatia, depois que eu comecei a fazer, né, a ter esse envolvimento com os indianos lá da Right Homeopatia, que é um tipo de unicismo, vamos colocar assim. O pessoal está falando que o som sumiu, outras pessoas estão assim também. Como que tá aí, gente? Se puderem avisar, por favor. E eu agradeço. Tem mais gente que não está escutando nada. Por favor, coloque aí nos comentários. Tá dando para ouvir agora? Por favor, alguém avise aí. Que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Tá dando para escutar? A doutora falou que tá ok. A Camila também falou que ela tá normal. Bem, vamos continuar. Aí você vai vendo aí se o som, se há algum problema aí ou aqui mesmo. Mas vamos continuar, pessoal. Bem, então, depois que eu iniciei os cursos dos indianos lá da Right Homeopatia, eu pude observar que o unicismo que eles empregam, né, a maneira com que eles empregam para achar o medicamento correto, ela é até mesmo bem diferente da do unicismo que a gente vê mais comumente aqui no Brasil. E então eu meio que deduzi que talvez fosse esse o grande problema dos unicistas aqui no Brasil não terem muito sucesso ao encontrar o verdadeiro remédio simílimo, né? O verdadeiro simílimo. Então, assim, tem além da questão do repertório ser uma ferramenta de difícil acesso, ser uma ferramenta que pede um estudo grande e afinco mesmo, mas eu acho que o principal problema que a gente poderia colocar é a questão de qual sintoma escolher para realmente encontrar o simílimo. Porque uma coisa interessante, pessoal, e isso é muito legal, tá? E é muito bom saber disso. Uma coisa que todo mundo está de acordo. Nada para o simílimo.
Se você conversar com profissionais sérios da escola francesa, eles realmente vão falar, o similium realmente é o ideal. Ele é o que vai dar conta da maioria das coisas, que vai dar conta das doenças crônicas, que vai manter a pessoa longe dos problemas agudos. Então, realmente, existe um consenso, digamos que meio que universal, de que o similium é o ideal, de que o similium, até mesmo nos livros, né, de muitos dos médicos franceses que eu tenho aqui, eles realmente colocam isso, que o similium é o ideal, é o principal a ser dado, a ser encontrado. Só que aí eu vou repetir e vou colocar de novo. Quais são os sintomas que realmente nós temos que observar para encontrar o similium? Mas não só isso. Quais, de fato, são os sintomas em cada caso que devem ser, de fato, colhidos e colocados na repertorização de cada caso. E aí, para explicar isso que eu estou querendo dizer, eu vou ter que apresentar um caso que os doutores indianos da Right Homeopatia passaram para a gente todos os cursos eles passam vários casos, mas o que está mais fácil aqui para mim, que eu achei rapidamente, e que eles tocam nesse ponto da sintomatologia, é um caso do último curso, foi o quarto, né, da Right Homeopatia. Bem, o que acontece? Eles dão o caso e aí então eles vão mostrando, né, por que eles escolheram isso, por que eles não escolheram aquilo. E aí então eles foram nos ensinando que o que é de fato importante é sempre, absolutamente sempre, fugir dos sintomas patognomônicos. Ou seja, sempre é o melhor e o mais prudente e a única coisa que vai realmente levar ao similium é não pegar sintomas que sejam da doença ou que sejam consequências do processo patológico da pessoa, do processo de doença, da doença mesmo em si. Então eu vou dar alguns exemplos para que vocês entendam melhor. Você nunca pode nunca, de forma alguma, pegar a rúbrica sedento para uma pessoa diabética. Por quê? Porque toda pessoa diabética tem sede. É uma coisa que é uma consequência do problema patológico da pessoa. É absolutamente normal uma pessoa diabética ter muita sede. Então você não pode de forma alguma usar isso e colocar isso no repertório, porque isso vai fazer você errar o medicamento correto. Errar o similium. Porque o que você está pegando não é da pessoa. É uma consequência do processo patológico que ela está passando e que você quer tratar. Um outro exemplo muito, muito interessante, que eles falaram muito, muito disso no último curso, foi o seguinte, e que a galera toda ficou assim, ó, ninguém acreditava nisso. E é por isso que eu reafirmo, um dos grandes problemas do nosso país, eu creio realmente que seja esse ponto. Eles estavam falando de casos psiquiátricos, né? Estavam falando de casos com problemas psiquiátricos. E aí eles começaram a perguntar para o pessoal, falaram, mas que rúbricas nós devemos pegar, né? O que nós devemos escolher, o que nós devemos considerar nos casos psiquiátricos? Então muita gente pegou e falou, o psiquismo, os sintomas que a pessoa está ali dos problemas psiquiátricos em si. Então a pessoa, sei lá, um esquizofrênico está vendo tá vendo bandido, tá vendo um monstro, tá vendo fantasma,
Nós devemos considerar essas questões que envolvem principalmente o mental e o psiquismo dele. Nessa hora, o pessoal ficou de queixo caído porque o Dr. Altar virou e falou o seguinte: nos nossos casos psiquiátricos, nós nunca, de forma alguma, colhemos sintomas mentais. Pessoal, os médicos, principalmente os médicos, mas muitos farmacêuticos também que estavam lá, ficaram sem reação nenhuma. Porque como assim? E aí então ele foi explicar, e aí fez o maior sentido do mundo. Ele falou: a doença está na mente da pessoa. No caso psiquiátrico, a doença está aqui. Como é que você vai discernir de que aquilo que a pessoa está te falando, ou está vendo, ou está mostrando, é de fato da pessoa ou é do problema psiquiátrico que ela tem? Como que você discerne do que aquele mental que está doente, como é que você discerne o que é ou não da pessoa? E, por incrível que pareça, eles que são unicistas disseram o seguinte: nestes casos, nós vamos para os sintomas gerais e físicos. Então, por exemplo, né, a parte termal, ou então, né, a sede, muitas vezes, ou desejos alimentares, né, por aí vai. E isso foi uma explicação que realmente a gente falou, todo mundo depois, a gente foi conversar e falou: realmente, não tem sentido nenhum pegar e colher sintomas mentais num caso desse. Né? Como é que a gente pode declarar que aquilo ou isso é ou não da pessoa? Né? Não tem sentido. Então, e eu já escutei de muitas pessoas falando: não, o unicista ele tem que pegar sempre questões do psiquismo. Eles não fazem isso. É por isso que eu estou falando, é o unicismo brasileiro que eu estou me referindo. Não sei se tem isso em outros países, como eu já disse, a minha opinião no cenário em que eu vivo, que é isso. Então eu vejo isso em unicistas brasileiros. Só que o pessoal da arte homeopatia, o Dr. Altar, o Dr. Manrup, eles ensinaram isso pra gente. Eles são unicistas. Eles usam repertório, tá? O tempo todo, para falar a verdade. Eles dão dose única, dão doses elevadas. Então, eles são unicistas. E eles declararam nisso de maneira concreta. Eles falaram: nós nunca pegamos sintomas psíquicos nesses casos psiquiátricos. Nós não podemos escolher nós não podemos nem entrar nesses sintomas, porque nós não podemos saber o que é ou não do paciente. E aí agora então, eu quero mostrar um caso deles, que eles trataram. De fato, faz muito sentido. E quando eles mostram isso na prática, então faz mais sentido ainda. E aí agora eu vou mostrar um caso em que eles trataram, tá? Vou comentar algumas questões que eles colocaram aqui. E esse foi um dos casos, de todos os casos bizarros, né, bizonhos que eles levam pra gente lá nos cursos da arte homeopatia. Esse foi o que eu falei assim: esse passou do ponto. Esse eu custei a acreditar. Eu já vi muita coisa assim, realmente bizarra que eles levaram lá pra gente, mas esse eu custei a acreditar. Eu falei: isso daí não pode ser. Porque foi demais. Tá? E aí a gente volta naquela questão. Nada impede o Simílimon de realizar um trabalho
realmente de cura e em qualquer caso e em qualquer circunstância. Depois desse caso, eu realmente pude falar, não tem jeito. Bem, o caso é de um bebê, tá? Que nasceu, né? E então foram fazer alguns exames e ele foi diagnosticado com agenesia do pulmão. Se eu não me engano, era o pulmão esquerdo, tá? Hérnia no diafragma e paralisia do diafragma. O caso foi mais ou menos nesse nível. Então, assim, era uma criança que ia morrer, né? Não tem muito o que falar. E ele falou que o pai dessa criança foi até ele e falou, e aí, o que a gente pode fazer? Porque os médicos, ele estava no hospital, estava todo entubado, cheio de máquinas, cheio de agulhas, aquela coisa de filme mesmo, né? Aquela coisa de hospital, tá, aquela pessoa toda, né? E o pai falou, o que a gente pode fazer? Porque meu filho está lá e os médicos lá falaram que não tem jeito, não tem mais o que possa ser feito. Bem, e aí então eles usam muito, né, a nova medicina germânica para ajudar na escolha, no entendimento do caso, digamos assim. E aí então eles observaram que para algo desse tipo teria que haver um choque emocional muito grande por parte da mãe quando o bebê ainda estava no ventre, que é quando começou a se desenvolver esses problemas. Bem, eles acabaram descobrindo que no quarto mês, né, a mãe teve um sangramento e ela ficou com muito medo de perder o bebê, de ter um aborto. O que gerou então um medo muito grande nela durante todo o resto da gravidez. E aí então tinha um problema. A criança ela estava toda nessa circunstância entubada, cheia de agulhas, estava tomando adrenalina, acho que de uma em uma hora, o coração não parar, tava aquela, falar a palavra correta, tava aquela desgraça, né? Tava ali, e aí então eles colocaram um vídeo, né? Que eles gravaram aquilo lá, o vídeo da criança naquela situação para que a gente pudesse ver a criança, né? Porque eles explicaram que a única coisa que eles tinham para colher algo, para achar o medicamento, era a observação. A única coisa que eles podiam fazer era observar a criança, ver as reações dela para descobrir o si mínimo. Porque não fala, os pais também, é uma criança recém-nascida, né? Pelo óbvio, então eles falaram, a gente não tinha o que fazer, a gente tinha que observar a criança lá. Então eles mostraram um vídeo da criança e era um bebê e ele estava na caminha assim, os olhos dele estavam assim atentos, né? Olhava para lá, olhava para cá todo o tempo, né? Cheio de agulhas, cheio de esparadrapo, aquela coisa. O cabelo tinha pouco cabelo, era um cabelo meio ralinho assim. E a criança não parava de olhar ao redor. Ela ficava com aquele olho, né, meio esbugalhado assim, e todo o tempo assim, com muita atenção em todo o redor dela. E ela tinha um suor muito grande na cabeça, né, na região aqui, assim, né, que é um sintoma muito característico de calcária carbônica, né? Porém, eles explicaram que uma das coisas que eles não poderiam utilizar para encontrar o si mínimo, e agora a gente volta naquele assunto, né, do que você deve ou não pegar,
Eles explicaram exatamente que a questão do suor na cabeça, eles não, de forma alguma, deveriam utilizar para tentar encontrar o medicamento correto. Você fala assim, mas por quê? Não é um sintoma até característico de calcária carbônica? E aí eles explicaram, sim, é um sintoma que é característico de alguns medicamentos, porém, é uma consequência da adrenalina que ele está tendo que tomar. Ou seja, o coração dele estava parando, né? E ele tinha que tomar adrenalina de hora em hora. Logo, eles explicaram, ó, o suor que desce da cabeça dela, que está se formando na região da cabeça, é uma consequência da adrenalina. Não é algo específico daquela criança, daquela pessoa que está ali. Logo, isso a gente não pode utilizar. Tudo bem, então ficou mais difícil ainda, né? Além de não ter quase nada, além de só observação, eles até tinham que ver o que de fato era uma consequência daquele monte de remédio, daquele monte de coisa que a criança estava ali, para ver o que de fato era ou não da criança. E então eles perceberam algo extremamente característico. Eles perceberam algo extremamente peculiar naquela criança. Vocês viram que eu falei que ela estava atenta, né? Com os olhos alargados, e olhando e olhando e olhando. Só que eu não falei que ela estava chorando. Eles puderam perceber que a criança ela tinha uma total indiferença à dor. A criança não gritava, a criança não chorava, a criança ela estava assim atenta, olhando ao redor, mas ela não chorava, ela como se não sentisse dor. Logo, eles utilizaram isso como uma das características, né, para procurar o remédio, mas também pegaram disposição alerta, ou seja, era uma criança que ela não sentia dor, né, ela tinha aparentemente um sentimento uma sensibilidade à dor muito diminuída, né, uma hipossensibilidade, mas também uma disposição muito alerta, por conta dela todo momento estar olhando, estar ao seu redor, tentando entender o que está acontecendo. Então eles pegaram disposição alerta e indiferença à dor. Só isso. Bem, a prescrição foi Opium na 200CH, dose única. Por que Opium? Né? Então, se você... pega a matéria médica aí e lê Opium que você vai entender. Tá? Pô, já estamos 50 minutos de live aqui, então se eu for para pegar a matéria médica vai demorar demais. Então, indiferença à dor e disposição alerta. Se você olhar em Opium, ele tem exatamente essa questão. Opium, tá, só a título aqui de curiosidade, o Opium também é da onde vem ali a morfina, que tira a dor de qualquer coisa, né? Então é mais uma questão que faz a gente lembrar dessa disposição, dessa característica daquela criança. Essa indiferença à dor. Tá? Bem, e aí eles explicaram, tá? Porque eles conseguem fazer isso, não sei como, mas eles explicaram o que deveria melhorar primeiro, depois e depois. Ou seja, eles já passaram o prognóstico do caso e falando, ó, primeiro ele tem que melhorar isso, depois aquilo. E foi exatamente o que aconteceu. As funções do tronco encefálico começaram a melhorar, tá? Então a pressão sanguínea começou a voltar, a adrenalina pôde ser espaçada, tá? Ela pôde, acho que depois que estava de hora em hora, depois passou de 3 em 3 horas a adrenalina. E então eles foram mostrando as fotos, né, os raios-x que foram sendo tirados
ao decorrer dos dias para observar como que estava essa agenesia do pulmão. Ia também a hérnia do diafragma, né? Mas o que mais a gente podia ver durante o curso lá, durante as fotos que eles passavam, era como que estava esse pulmão que não teve uma gênese, né? Bem, em média 25 dias, o pulmão se refez, né? Digamos assim, meio que nasceu ali completamente. Eu tenho todas as fotos, né, que eu tirei foto na hora, dos slides, onde estava lá o raio-x, mostrando, né, tantos dias, e aí eles tiravam o raio-x, tinha uma parte ali que a gente já conseguia ver, depois mais tantos dias, mais uma parte que era possível observar do pulmão. Depois de 25 dias, o pulmão ali, do lado do outro pulmão, perfeito, sem nenhum problema. O diafragma também sem nenhum problema, né, sem a paralisia. Então depois ele tirou a intubação, tirou os respiradores, tirou os outros remédios também, o coração começou a voltar. E aí então ele ficou, essa criança, né, 3 meses sem medicação nenhuma, tá? Ou seja, a única medicação que foi dada foi o Opium na 200CH. Dose única antes, lá no hospital mesmo, quando ele estava entubado. Bem, foi só isso. Só isso, né? Mas esse foi um dos casos assim que eu realmente parei e falei, chega, né? Por hoje chega, vamos embora. Porque de todos os casos que eu já vi deles, esse foi realmente o mais bizarro, assim, porque falei, não é possível. Até uma vez aqui na farmácia veio um amigo nosso aqui, né, que compra muito remédio, um médico, que ele... Eu esqueci o nome dessa especialidade, mas que olha a imagem, né? Você já entendeu. E aí eu mostrei para ele as imagens, ele falou, de fato, aqui tinha um pulmão, aqui não tinha um pulmão e aqui tinha. Tem uma pergunta, como foi dada a homeopatia? Sim, foi dose única, tá? Foi 200CH, dose única. Eu creio que foi por gotas. É assim, eu não sei, na verdade eu não me lembro disso, eu não marquei também aqui como que foi a maneira, né, que eles deram, mas quando é assim também eu sei que eles dão muito por via do punho, eles passam a medicação no punho, né, o que eu já vi eles fazerem, tá? Então foi isso, tá? Eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho tudo desse caso, tá? Aí vocês têm que me falar se vocês querem, tá? Eu tô pensando, não sei ainda, em começar a fazer uma outra live, tipo, talvez na quinta ou na terça ou na quarta, sei lá. Mas então seria 2 lives por semana, para mostrar só essas questões, só esses casos clínicos que eu já vi deles. Então tem casos de câncer, de qualquer coisa que você imaginar, eles tratam lá. Bem, então se vocês quiserem, então depois manda um direct, fala, não, se fizer, né, vai assistir, se tiver, né, vai estar lá no topo com você. E aí então eu vou trazendo algum desses casos clínicos, tá? Então, como um professor meu disse na especialização, a salvação da homeopatia no mundo vai vir da Índia. Porque sabe uma coisa mais engraçada? Qualquer tipo de homeopatia que se faz na Índia dá muito certo. Vocês já perceberam isso? Os unicistas na Índia, eles são incríveis. Os pluralistas na Índia, os da medicina, os da homeopatia francesa na Índia, eles são incríveis. Então assim, né? Nós tem que fazer o que eles estão fazendo. Só isso. Beleza? Bem...